Boa noite. Hoje é 12 de março de 2024. Está começando agora mais uma edição do programa Outubro. Meu nome é Haroldo Serávulo Cereza e eu sou diretor editorial de Opera Mundi. Hoje, seguindo uma orientação do presidente Lula de evitar atos, solenidades, discursos ou produção de materiais oficiais em memória dos 60 anos do golpe militar, o Ministério dos Direitos Humanos, representado por Silvio Almeida, cancelou um ato marcado para o dia 1º de abril, segundo o jornal Estado de São Paulo. Esse ato estaria organizado para acontecer no Museu da República, em Brasília, e a cerimônia contaria com o discurso oficial do ministro e uma programação extensa sobre a luta contra a ditadura militar. Essa orientação de Lula também havia sido expressa por ele próprio numa entrevista concedida na semana passada, em que ele disse que não estava interessado em remexer neste passado. Estamos chegando aos 60 anos do golpe de 1º de abril de 1964 e essa orientação tem incomodado boa parte da esquerda. Para discutir este tema, Opera Mundi recebe hoje Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. A Rita é especialista em assuntos da integração latino-americana. O Adriano Diogo, militante estudantil dos anos 70, preso e torturado durante a ditadura militar. Foi vereador e deputado estadual por São Paulo por diversos mandatos e também secretário municipal do Meio Ambiente. Como deputado estadual, presidiu a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva e também foi coordenador do Setorial de Direitos Humanos do PT. Para completar a bancada, Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco também e doutorando pela Federal de Alagoas. O Jones também é educador popular e comunicador digital. Obrigado a vocês três pela presença neste programa e eu começo com a primeira pergunta. Na opinião de vocês, o que levou tanto ao posicionamento de Lula, explícito nessa entrevista que eu mencionei, quanto à decisão do ministro Silvio Almeida de cancelar o ato? Rita Coitinho, você começa hoje. Boa noite, Haroldo, Adriano e Jones. Boa noite ao Igor, que está aqui no bastidor, e a todos que acompanham o Opera Mundi. Haroldo, é difícil pensar numa resposta diferente, né, do que eu vou dar agora, embora talvez algum de nós possa ter outros elementos mais do campo interno ao governo Lula, né, mas como não estou, né, dentro do governo, estou como observadora externa, eu só consigo pensar em duas coisas. Eu só consigo pensar em tentativa de pacificação do presidente Lula em relação aos militares, algum ruído rolando em relação à caserna, especialmente por conta dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, as condenações em curso e as investigações abertas em relação a figuras de alta patente, né, vinculadas a esse processo de golpe. Eu acho que essa é uma questão, né? Isso tem gerado comoções, vamos dizer assim, tem gerado muitos recados, vários garotos de recados do jornalismo empresarial brasileiro têm dado os recados do humor da caserna. Isso foi até artigo de opinião, né, na Folha, no Estadão, de alguns articulistas mais lustros, né, questionando essa questão de jornalistas vinculados aos humores da caserna. A caserna está nervosa, os generais estão preocupados, né? Estão agitados. Então, tem vindo muitos recados nesse sentido por meio dos seus voceiros, né, na imprensa empresarial. Então, me parece que o presidente Lula vem buscando algum tipo de pacificação, algum tipo de anistia branda, no sentido de parar de pressionar demais os generais, já que eles estão premidos pelas investigações em curso no 8 de janeiro. Eu só consigo pensar nessa resposta, né? E em algum tipo de rumor também vinculado aí a uma retomada, a uma discussão de retomada da Comissão da Verdade,
que era uma questão, que foi uma das questões centrais, né, para uma espécie de levante dos generais e das oficiais de alta patente em relação ao governo da Dilma Rousseff, né? Isso teria levado, para além de outras questões programáticas, né, a um certo insurrecionismo das altas patentes do Exército, né, especialmente do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica, em relação à presidenta Dilma. Eu só consigo pensar nessa resposta, porque outra resposta demandaria informações às quais eu não tenho acesso. Obrigado, Rita. Passo a palavra ao Jones Manuel. Primeiramente, boa noite, Rita, boa noite, Haroldo, boa noite, Adriano, todo o público do Ópera. Um prazer estar aqui. Veja, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso não é novidade, né? Em 2004, 40 anos do golpe empresarial militar, o então trabalhava no governo, né, o André Singer, acho que era secretário de comunicação, divulgou um pronunciamento falando que não teria ações do governo, lembrando os 40 anos do golpe, que o golpe empresarial militar era fato do passado, que isso era tema de assunto para os historiadores. A declaração que o Lula deu para o Kennedy Alencar, né, semanas passadas, é a mesma de 2004, de 20 anos atrás. Eu consigo achar fácil esse documento, se quiser, para colocar na tela. Então, acho que a primeira coisa, para além do elemento conjuntural e do elemento de informação de bastidor, há uma longa duração histórica aqui. A gente precisa lembrar que o presidente Lula ele tem uma gramática política que está excluída ao conflito. Né? O Lula ele tem sempre a lógica de fugir do conflito e tentar ajustar interesses contraditórios. E isso não muda. E não importa se der errado, ele pode ter golpe de Estado, ele pode ser preso, o PT pode ser perseguido, um bocado de petista ser preso injustamente como genuíno, e a lógica é sempre a mesma. Então, acho que a primeira coisa que é importante negritar é que as promessas de guinada à esquerda de Lula e do PT são iguais às promessas de que o Santa Cruz Futebol Clube vai se reerguer, né? De tempos em tempos elas aparecem. Então, quando o Lula saiu da cadeia, um bocado de gente mentia, dizendo que agora Lula fez a guinada à esquerda, porque na cadeia ele entendeu o que era imperialismo e agora vai. E o que a gente percebe é uma lógica de governabilidade que é igual aos governos anteriores. E que acaba sendo muito mais rebaixado esse governo frente aos anteriores, porque, inclusive, as condições estão piores. Então, é a mesma lógica de governabilidade em condições piores, o que produz o que é, a meu ver, até agora, o governo mais à direita do presidente Lula. E olha que o governo Lula 1 foi um governo difícil, né? Então, eu acho que o governo aposta nessa lógica, o que é um erro brutal. O governo tem como premissa não fazer uma disputa ideológica na sociedade, não fazer uma disputa de projeto e de valores e tentar contemporizar com todas as contradições. Eu concluo dizendo que muitas pessoas no entorno do presidente Lula falam que ele ficou muito encantado com a biografia do Getúlio Vargas escrita pelo Lira Neto, né? No volume 1 dessa biografia, o Lira Neto insiste que o Getúlio não gostava de tomar decisões apressadas e sempre jogava com o tempo, tentando anular qualquer conflito e esperando as coisas se apaziguarem. Parece que o Lula foi muito tocado por essa lógica de narrar os acontecimentos políticos no governo Getúlio Vargas, mas o Getúlio ele levou um golpe em 45 e ele se suicidou para não levar o segundo, né? Acho que é importante não esquecer disso, dos limites dessa lógica de fugir dos problemas e contradições. Obrigado, Jones. Adriano Diogo, como você está vendo essa movimentação do governo Lula na questão dos militares? Bom, eu vejo que é um momento muito tenso da República, né? Porque, em que pese Lula tenha sido eleito no segundo turno, poderia até ter sido eleito no primeiro turno, mas aquela tendência que foi imposta no Brasil que deveria haver um terceiro turno, um segundo turno, uma composição maior, isso levou o Brasil a essa nova configuração. Ao Lula,
nós devemos a vitória sobre o Bolsonaro, que impediu um banho de sangue no Brasil. Caso Lula não tivesse ganho a eleição da presidência da República, nós teríamos um novo regime militar. E nós vimos, agora que foi traduzido, aberto, quais eram as condições que eles estavam estabelecendo para os dois golpes. O golpe antes das eleições, quando aquela reunião macabra da presidência da República, conduzida por Heleno e Bolsonaro, como eles estavam preparando o golpe. Talvez as pessoas não tenham havido a tradução, por mais que o Alexandre de Moraes tenha se empenhado, o Poder Judiciário, para traduzir as condições que eles estavam preparando o golpe, talvez haja fato similar na história da República, que foi a preparação, a destituição de Costa e Silva, a deposição de Costa e Silva, que eles chamaram daquele período de transição onde Costa e Silva estava acamado, tinha tido um AVC, praticamente houve a prisão de Costa e Silva, e Orlando Costa e Silva, e a junta militar preparou o ato institucional número 5, de 13, naquela noite, naquela madrugada, de 13 de dezembro de 1968. Então, talvez fato similar que Bolsonaro, Heleno, Braga Neto estavam preparando era uma versão do ato institucional número 5, versão século XXI, versão naquele ano que antecedeu a eleição da representação. Aí, não contentes, tentaram a intentona do 8 de janeiro. Não foi uma coisa pequena. Não adianta abastardar e apequenar com palavras irônicas e tal, o tamanho da crise que foi superada e o golpe que estava sendo preparado contra o povo brasileiro. Talvez o golpe que Bolsonaro e seus sequazes preparavam era muito maior do que o golpe do dia, porque a resistência que houve no país de 64 a 68 foi muito grande. Não é à toa que caiu o Congresso da UNE, as organizações foram colocadas na clandestinidade. Então, o golpe preparado por Bolsonaro e seus grupos militares nos quartéis, com cidadãos da ativa, né, ficou evidente toda essa articulação, não foi menor que o golpe de 68. Então, a Lula, com toda essa ironia e desprezo que está sendo colocada aqui na reunião, a Lula nós devemos, sim, pela via da eleição, não pela via da luta armada, pela via da quartelada, pela via da eleição, uma saída para o Brasil. Evidente que depois da eleição, os fatos que estão ocorrendo no Brasil não são de pequena monta. São de pequena monta. Evidente que nós, que passamos pela ditadura, que resistimos, que fizemos a campanha da anistia, não nos conformamos e não nos conformaremos com essa ordem do dia de que o governo federal não poderá, os seus funcionários, os seus ministros, participar da descomemoração do golpe. Isso não quer dizer que nós não faremos aqui em São Paulo a caminhada do silêncio, que vai sair do doicote e vai para o Parque de Ibirapuera e vai ser o desaguadouro natural de todas essas insatisfações. Porque a luta não é uma coisa harmônica, não é uma orquestra que toca e que o governo federal, porque acontece o seguinte, uma coisa é o personagem Lula, outra coisa é o governo federal. Esta cota do governo federal da Bahia, por exemplo, com Jacques Wagner e o antigo governador da Bahia, que estão dando a linha política, o governo da Bahia que tem a polícia militar que mais mata no Brasil, uma das mais violentas de todo o país. Não nos esqueçamos que aquele sujeito lá que era do grupo do Bolsonaro, que estava envolvido
na morte da Marielle, foi morto lá na Bahia. Foi cercado e morto. Uma pessoa que tinha segredos incríveis sobre o grupo Bolsonaro e todos os filhos do Bolsonaro, lá do condomínio da Barra. Então, existe uma coisa que é essa figura histórica do Brasil chamada Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que em 1979, quando da anistia fez as greves operárias, constituiu uma frente de luta e derrotou a ditadura. E chegou até 1985. É evidente que essa questão da anistia, né, a grande crise da relação do governo Lula com a questão dos ditadores, foi em 2010, quando o Jobim... Adriano, deixa eu te interromper um pouquinho. Enfim, você estourou o tempo, mas acho que... Tá bom. Beleza. Mas eu ia concluir a crise do Jobim com Eros Grau, que foi aquela vez que o Paulo Vanucci pediu demissão e tal, mas eu já concluí a minha fala. Não, eu vou quebrar um pouco a lógica do nosso programa e vou pegar o seu tema. Considerando que o Lula disse que 1964 é história e que ele não quer remoer o passado, o que devem fazer as pessoas que querem tratar desse assunto? 3 minutos para você, Adriano. Depois devem ir para a rua. Devem para a rua. Nós iremos para a rua pelo cordão da mentira, na caminhada do silêncio, fazer todas as cerimônias. Isso não quer dizer que nós estamos afrontando o Lula. Nós vamos continuar com as nossas teses. Nós devemos ir para a rua, mas isso não quer dizer que nós estamos afrontando o Lula, concordando, discordando. Nós vamos fazer o nosso papel, porque na Argentina, no tempo do Alfonsín, tinha esse pacto de não agressão, e nem por isso o povo argentino, guardadas as devidas proporções, nem por isso o povo argentino não parou de lutar até chegar no governo Kirchner e abrir todos os arquivos, todas as amarras que havia, e discutiu nunca mais de os 30 mil, e Kirchner foi lá na Escola da Armada e com o Verbitsky e retirou todos os quadros da Galeria dos Generais e afrontou, né? Então, o movimento popular não depende de governos. Não depende. Está aqui, ó. Esse livro aqui, ó, foi publicado no governo Lula. Olha aqui, ó. Ministro Paulo Vanucci, Direito à Memória e à Verdade. Olha lá, Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Isso aqui não acabou, não acabou. Isso nós vamos levar até o dia da morte. E as novas gerações vão conduzir. Aqui. Estão aqui todos os nossos companheiros nesse inventário. Então, aqui, ó. Está aqui nosso dossiê. Aqui está nosso dossiê dos mortos desaparecidos políticos, produzido pelos familiares de mortos desaparecidos. Está aqui. Isso aqui não tem governo que vai fazer nos calar. Não vai ter governo. Não vai ter governo. Nós não somos subordinados a um governo. Nós podemos pertencer a partidos políticos diferentes, mas nós vamos levar isso aqui até as últimas consequências. Vamos levar isso aqui até as últimas consequências. Nós não paramos no período do Bolsonaro. Não nos acovardamos. Não deixamos de chamá-lo de assassino da humanidade. Ele matou 1 milhão de pessoas. Bolsonaro não tem que ser julgado pela tentativa de golpe de Estado, pela intentona. Bolsonaro tem que ser acusado e responsabilizado pela morte de 1 milhão de pessoas que ele intencionalmente matou na pandemia. Então, os crimes do passado e os crimes do presente não estão submetidos a governos ou partidos políticos. Existem personagens que passam pela história e vão dando as suas contribuições ou têm as suas falhas e as suas limitações. Mas a luta do povo não depende de partidos e não depende de governo. Principalmente os crimes de lesa humanidade, que são imprescritíveis. Obrigado, Adriano. Passo a palavra para Rita Coutinho. O que fazer diante de um posicionamento pelo silêncio do presidente Lula e
o movimento social pode fazer o quê, Rita? E os partidos, inclusive? Porque o PT está num dilema agora também, imagino. Eu defendo que a gente continue fazendo os atos políticos, né, que estão programados para a semana de aniversário do golpe de Estado, né? No entanto, eu tenho algumas preocupações. A primeira é que, diante da posição tomada pelo presidente Lula e agora pelo Ministério de Direitos Humanos, que isso exerça um efeito desmobilizador na militância dos partidos de esquerda, né, que compõem a base do governo. Nós já não temos esses atos relativos ao 64, já não são atos assim grandiosos que acontecem no Brasil. São atos normalmente pequenos, se nós compararmos, por exemplo, com atos de bandeiras mais amplas, né? Como questões trabalhistas, né? Questões vinculadas a outros direitos, ou mesmo os atos que foram feitos em repúdio ao Bolsonaro. São atos muito mais numerosos. Os atos feitos para a memória dos mortos, a memória da repressão, né, e a denúncia da ditadura são atos de militância, geralmente, na maior parte das cidades. Não posso dizer em todas, porque não estou em todas as cidades, mas na maior parte das cidades é isso. E se há uma desmobilização da principal figura do Partido dos Trabalhadores, que é o maior partido de esquerda, eu acho muito pouco provável que isso não exerça um efeito cascata, né, de desmobilização das lideranças. Espero que não. Espero que, de fato, as lideranças mantenham os atos, mantenham os chamamentos e que sejam feitas ações nas ruas, né, de conscientização, de esclarecimento da população, que é necessário fazer. Porém, é preciso a gente ser realista quando a gente faz análise da política, né? Não é só um ato de vontade, não é o que eu penso, não é o que eu desejo. Eu desejaria que nós continuássemos, que nós perseguíssemos os torturadores e colocássemos todos na cadeia. Eu acho que esse é o desejo de todas as pessoas que vão a esses atos, mas essas pessoas são pouco numerosas e agora pedem um importante espaço, que é o espaço do governo federal, que deveria, sim, na minha opinião, promover atos de governo, de conscientização em relação a 64, tendo em vista que a gente acabou de passar por uma tentativa de golpe no 8 de janeiro. O governo encomendou ao Ministério da Cultura a construção de um memorial, de um museu da democracia, né? Um museu que vai custar aí alguns milhões de reais, que vai ser construído em Brasília, porém recusa-se a fazer atos oficiais em memória das vítimas. Então, é uma atitude dúbia que acho que tem, sim, um efeito desmobilizador na militância. Eu acho muito difícil que não tenha um efeito, pelo menos, de desânimo, né, daquela militância que estava preparando esses atos nas cidades, nas principais capitais do Brasil. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Veja, Haroldo, eu acho que há uma duplicidade de lógica que é muito presente nas esquerdas brasileiras nos últimos anos, que é, no momento de reivindicar o lugar de liderança e de guia incontestável da esquerda brasileira, todas as qualidades, predicados e elementos positivos da biografia do presidente Lula são reforçados e destacados. No momento da crítica e da cobrança, aí já se faz o contrário. Aí Lula não pode fazer nada, aí a culpa é do Rui Costa, aí a culpa é do Jacques Wagner, aí a culpa é do Haddad, aí a culpa é do STF, aí a culpa é do Congresso, aí a culpa é da Rede Globo. A Rede Globo, que ano passado recebeu mais de 100 milhões do governo Lula de verba de propaganda. Então, assim, ou Lula ou é responsável só pelas coisas boas, ou ele não é responsável por nada. Esse é o padrão de duplicidade de raciocínio que aparece em vários debates. E, veja, vai desmobilizar. Sabe, tipo, o debate não é nem se vai desmobilizar, é o quanto. Porque, repare bem, o presidente Lula poderia não ter entrado no debate e deixado isso a cargo dos ministérios mais ligados à temática, como o Ministério dos Direitos Humanos. E o Lula mesmo se isentar disso, considerando que as opiniões e ações do Silvio, por exemplo, do ministério dele, têm muito menos peso e repercussão na sociedade do que a do presidente, né? O presidente Lula decidiu dar aquela declaração despolitizante e horrível, que por si só desmobiliza os atos, que, como o Rita bem falou, são atos, há muitos anos, atos de vanguarda, e que tendem a se desmobilizar com essa declaração, e em seguida desmobiliza o aparato do governo.
em termos de política de memória institucional. Sim, vai desmobilizar. Isso é ruim, isso é péssimo. Isso é ruim, especialmente considerando que a gente veio de 4 anos do governo Bolsonaro, que era um governo militarizado até o talo, o governo mais militarizado da história da República Burguesa no Brasil, que a gente teve a maior oportunidade, desde o fim da ditadura empresarial militar, de fazer uma reforma das Forças Armadas, enfrentando a tutela militar depois do 8 de janeiro, que nada foi feito. Tem um artigo na época, inclusive, do Breno Altman, pós 8 de janeiro, que saiu na Folha de São Paulo, colocando que esse era o melhor momento desde o fim da ditadura de enfrentar a questão da tutela militar. Nada foi feito. José Múcio segue no cargo. Múcio segue no cargo, inclusive, depois de ser fato público, notório e documentado que os militares estão sabotando o socorro aos Yanomamis, né? Fato público, notório e documentado. Múcio segue no cargo e agora o presidente atua como agente despolitizador. E aí, veja, gente, fato concreto é que isso não é a primeira vez. Isso é uma continuidade histórica. Foi a mesma coisa nos 40 anos do golpe. E é isso. E se continuar presidente, vai ser a mesma coisa nos 70 anos do golpe. A despeito da conjuntura, essa é a regra padrão. E nesse contexto, isso não é só grave, como é perigoso. Dado que o bolsonarismo ele perde a presidência, mas ele perde a presidência com muita força social e institucional. E não passar a limpo o papel dos militares, seja no golpe empresarial militar de 64, seja no cenário mais recente, facilitar as condições político-ideológicas para os militares partirem para uma nova ofensiva. Então, assim, o que é que vai acontecer? Vão ser atos, vão continuar sendo atos de vanguarda, como foram nos últimos anos, mas desse ano mais desmobilizado, mais enfraquecido ainda por uma declaração horrível, despolitizante e que prejudica a própria base do presidente da República. Obrigado, Jones. Eu vou passar a terceira pergunta, porque a Comissão de Anistia deve julgar nos dias 20, 21 e 22 de março e no dia 2 de abril uma série de processos sobre o período da ditadura militar. Essas reuniões são ordinárias, fazem parte do cronograma do colegiado, mas a ideia é aproveitar a efeméride justamente para chamar atenção para esses casos que envolvem, entre outras coisas, reparações coletivas para os povos Krenak e Guiraroca, povos indígenas, que foram alvos dos militares durante a ditadura. São processos abertos a pedido do Ministério Público Federal. Esses julgamentos podem ter um efeito de mobilização. A sociedade, digamos, considerando que o governo decidiu não comprar essa briga neste momento, há outros mecanismos para ativar a memória e lembrar os 60 anos do golpe e, dessa forma, também combater essa tendência ao apaziguamento e à anistia. Começo pela... Deixa eu perder toda agora, quebrou toda a lógica. Eu vou começar pelo Adriano de novo. Essa. Não, é evidente que... Adriano. Bom, o cronometrar aqui. É evidente que sim, porque até bem pouco tempo no Brasil, as pessoas tinham uma ideia que a ditadura só havia reprimido, só se cingia aos setores organizados, aos partidos que foram para a clandestinidade e tal. A partir da chamada Comissão Nacional da Verdade, das comissões estaduais e das comissões temáticas, foi descortinado um lado da ditadura, ampliou a visão do massacre da ditadura contra índios, camponeses, nas empresas, dentro das fábricas. O conceito de ditadura foi muito mais alargado. Foi feita uma radiografia enorme, né? Porque foram tantas as comissões que se desenvolveram nos estados, nas universidades, teses, trabalhos publicados, a ponto que até a USP Maria Antônia fez um trabalho, apresenta a semana, pela curadoria do professor Lira, como foram as obras da ditadura transamazônica, Tucuruí, Belém, Brasília,
as grandes barragens, enfim, como as obras de engenharia Ponte Rio-Niterói. Então, a ditadura foi radiografada. Isso, evidentemente, que não está resolvido. Por quê? Porque, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento da lei da anistia, uma interpretação da lei da anistia, que prevalece aquele entendimento dos crimes conexos. Quer dizer isso, tanto os torturados como os torturadores já sofreram, os torturados já foram presos, mortos, e os militares, que é a teoria dos dois demônios, nada mais fizeram do que agir em cima dessa resistência e, portanto, também foram vítimas e tal. Bom, e essa é a visão que prevalece no Brasil, que é completamente equivocada, que leva ao entendimento que os militares não podem ser julgados no Brasil. Não é à toa que o Pádua Fernandes acaba de publicar esse maravilhoso trabalho, O Ilícito Absoluto, que conta a saga da família Telles, provando todos os crimes cometidos por Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, embora essa nossa Comissão da Verdade tardia trouxe para o Brasil, em Pernambuco, por exemplo, houve uma excelente Comissão da Verdade, que tinha o nome de Helder Câmara, né, coordenada aí por pessoas que fizeram um trabalho eminente e tal, desde o Marcelo Santa Cruz e tantas outras pessoas, e no Rio de Janeiro, a comissão. Então, a ditadura foi desnudada. Eu acho que esse exemplo da Comissão Nacional da Verdade trouxe para essa nova fase militar do Brasil uma nova interpretação. Tanto é que os crimes que eles cometeram estão sendo imediatamente julgados. Então, acho que tem duas realidades no Brasil. Os crimes que cometeram na ditadura, que tem um pacto que não passa apenas por governos, um pacto do Poder Judiciário, um pacto que, na Constituição, a interpretação da lei da anistia não foi acolhida. Por vários momentos, essa questão do golpe militar ela foi atenuada. Eu não tenho tempo aqui, são 3 minutos, eu podia fazer toda uma cronologia. Agora, para concluir o último raciocínio, se a gente não entender a formação histórica do Brasil, que quando terminou o período colonial e os militares fizeram a República, colocaram a República, e eles não se constituíram apenas como uma força dentro dos quartéis. Os militares no Brasil são o quarto poder. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem poder executivo, judiciário, legislativo e o poder militar, porque os militares brasileiros eles não estão apenas dentro dos quartéis. Todas as companhias estatais brasileiras elas foram concebidas e são geridas pelos militares. Pode ser a Petrobras, pode ser a Eletrobras, pode ser o pessoal do INPE aqui, do Estado de São Paulo, enfim, toda a concepção das estatais brasileiras teve uma matriz militar. Se a gente pegar o século XX, de 100 anos, seguramente 80 anos foram encaminhados por militar. Evidente que Vargas era um tenentista revoltoso, mas Vargas era um militar. Ele governou o Brasil de 30 a 45, embora ele tenha feito aquele giro na Conferência de Potegi em Natal. E logo em seguida, os militares Dutra e Eduardo Gomes assumiram o país, ficaram mais 5 anos. Aí Vargas volta em 54 e é morto ou assassinado naquela crise da Petrobras, daquele entrave, daquela enfrentamento dos militares da aeronáutica com os militares do Exército, a chamada República do Galeão. Então, nós temos que estender a formação política e histórica do Brasil, e lógico que nós tivemos grandes teóricos, como Jacob Gorender. Então, mas lógico, são 3 minutos, eu não tenho tempo para discorrer, mas eu acho que o Brasil está fazendo. Eu acho que essa posição do Supremo Tribunal Federal para expor as vísceras do golpe, dos militares, toda a atuação, essa radiografia que o Brasil fez, uma coisa inédita, importantíssima. Bom, depois eu
que eu puder, eu continuo com a minha... Tá bom, Adriano, depois você continua. Passo a palavra para o Jones Manuel. Ô, Haroldo, me relembra a pergunta, por favor. A pergunta é sobre as decisões que devem ser anunciadas da Comissão de Anistia, que tem julgamentos agora no final de março, começo de abril, podem ser um elemento de mobilização. Perfeito. Veja, tem um texto que foi publicado na revista Ópera, prima do Ópera Mundi ano passado, sobre o movimento indígena e a questão da memória, verdade e justiça, né, na época da ditadura, e que fala sobre essas grandes obras da ditadura no norte do Brasil e o assassinato de lideranças indígenas e tal. E o movimento indígena vem tocando, inclusive, uma agenda meio própria dentro da sua própria concepção de projeto político, de uma política de memória, né? Essa bandeira já vem sendo agitada e vem ganhando cada vez mais repercussão. Então, em vários espaços, a gente já tem um avanço positivo, que foi superado aquela ideia de que a ditadura, entre aspas, só matou poucas pessoas, né? Refazendo a conta de assassinatos da ditadura, colocando, por exemplo, os mais de 3 mil indígenas assassinados pela ditadura empresarial militar. Então, alguns espaços de militância, alguns espaços de debate, você já tem uma nova política de memória e uma mobilização que traz essa nova política de memória muito importante que avance sobre isso. Para além disso, eu acho que tem algumas questões que precisam avançar também, né? Tanto dentro do debate geral, porque eu acho que lembrar o que foi a ditadura não é lembrar só para uma valorização em abstrato da democracia burguesa e do Estado de Direito, né? Acho que é fundamental lembrar também que o golpe veio para impedir medidas que até hoje não são realidade no Brasil, como a reforma agrária, uma escola digna universal, como a reforma urbana, como a lei de remessa de lucros, que à época aparecia como a principal medida de controle e atuação do capital estrangeiro. Hoje a gente tem muitas outras medidas e políticas econômicas para colocar em tela. Então, em síntese, o programa das reformas de base, entre o principal deles a reforma agrária, que até hoje não é a realidade no Brasil. Eu também acho que a gente tem uma tarefa central. O MNU, o Movimento Negro Unificado, quando nasceu, ele vinha fazendo um debate sobre a memória histórica da ditadura, e o movimento negro, no final da ditadura, fazia uma proposta que era libertação de todos os presos. Porque todo preso é um preso político num regime legal, um regime discricionário, como a ditadura empresarial militar. Boa parte da esquerda organizada, por uma contradição, inclusive, de classe, né? Boa parte da esquerda de classe média branca não abraçou essa temática. Então, preso político era só preso militante, organizado, e um próprio movimento negro perdeu esse horizonte. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente continua fazendo um debate que é um debate dual. Você tem as vítimas da repressão política da ditadura e você tem as vítimas da rota, nos anos 70, 60 e 80, as vítimas dos grupos de extermínio formados por policiais no Rio de Janeiro, em Recife, nos anos 60 e 70. Aliás, Eudes, vou te interromper porque justamente esse julgamento tem a ver com essas outras vítimas, né? Os grupos indígenas. Exatamente. Desculpa. Não, tranquilo. Então, acho que a gente tem que superar. Eu já brinquei em outras palestras pelo Brasil que o livro do Caco Barcelos, o Rota 66, A Polícia que Mata, deveria ser lido como um livro sobre a repressão da ditadura empresarial militar. A gente não pode despolitizar aquilo ali. A Rota matava nas favelas, a rodo, tinha competição para ver qual policial matava mais, e essa conta de mortes não está na conta das mortes políticas da ditadura. Nesse sentido, só para concluir a resposta, eu recomendo muito um livro que foi recentemente republicado pela editora Dandara, do Clóvis Moura, né, O Protesto Negro no Brasil. O Clóvis Moura faz um debate sobre o movimento negro no final da ditadura e a política de memória que estava ali colocada, que infelizmente foi derrotada, mas acho que é uma linha política importantíssima para a gente recuperar. Obrigado, Jones. Passo a palavra para Rita Coitinho. Bom, Haroldo, em primeiro lugar, o MPF ele sugere que a comissão de anistia avalie o caso, né? Nada garante para nós que vai haver algum tipo de aprovação, de encaminhamento desse caso, porque dos quase 5 mil casos que passaram pela comissão de anistia, muito poucos
tiveram, de fato, alguma efetividade em termos de ressarcimento às vítimas ou de algum encaminhamento de denúncia de torturadores. Isso é um dado, né? A gente teve alguns reconhecimentos, mas eles são muito pequenos em relação ao número de casos que foram encaminhados para a Comissão de Anistia ao longo do seu período de existência. Agora, de fato, a ditadura militar, ela dizimou, são dois povos que são citados na ação, que são os Krenak, e o outro é Uiraroca, né? Eu não sei pronunciar, mas tem o caso de um outro povo amazônico, eu não vou lembrar agora o nome, até porque também não sei a pronúncia, né? Mas uma busca no Google, aí o pessoal da audiência consegue encontrar o nome dos outros povos que foram dizimados na ditadura, tanto por conta de extensão da Transamazônica, de remoção dos povos que estavam ali na região, contaminação por doenças de maneira dolosa, né? O uso de doenças como instrumentos para extermínio de povos indígenas, e a ocupação forçada de terras, né, naquela ideia absurda da ditadura militar, que era levar homens sem terra para uma terra sem homens, que eles falavam que assim era a Amazônia, né, desconsiderando os povos indígenas que habitavam a Amazônia como se fossem homens, né? E no caso, os Krenak, que são em Minas Gerais e não na Amazônia, para você ver como era uma política enraizada em todo o território nacional onde havia ocupação dos povos indígenas. Se isso vai trazer mais mobilização, é possível porque hoje em dia, ao contrário de um tempo anterior, como nos anos 80, por exemplo, nós temos um movimento indígena pujante, muito bem organizado, que faz grandes manifestações na esplanada dos ministérios, como a exemplo da questão do marco temporal, como a gente viu, grandes mobilizações. Então, pode ser que, por meio dessa militância dos povos indígenas, a gente pode ter um novo agito na sociedade brasileira em relação a essa questão da necessidade de se considerar os crimes da ditadura militar contra os povos indígenas brasileiros e também de se buscar algum tipo de ressarcimento às vítimas, embora, né, o que foi feito não tem mais conserto, né? Alguns povos indígenas deixaram de existir durante a ditadura militar. Os que sobraram talvez possam ter algum tipo de reparação em termos de indenizações, demarcação de terra, mas aquelas vidas, né, não serão recuperadas. Obrigado, Rita. Eu vou fazer um breve intervalo para fazer o comercial. Lembrando a vocês que o jornalismo de Ópera Mundi depende essencialmente do apoio de espectadores e leitores. Então, se você quiser apoiar o nosso jornalismo, operamundi.com.br/apoio. Outra opção é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Essa opção está no botão Seja Membro, embaixo da tela, se você estiver assistindo nessa plataforma. Quem quiser mandar um superchat ou um super sticker, faça isso agora. Ou, se você estiver assistindo um programa gravado, mande um valeu demais. Lembrando que as perguntas com superchat têm prioridade aqui, a gente tenta passar elas para os nossos convidados. Finalmente, tem sempre a opção do Pix, apoia@operamundi.com.br. Tá certo? Muita gente manda o Pix. Hoje, eu queria lembrar, o Breno está em Sobral lançando o livro Contra o Sionismo. Amanhã ele vai estar em Fortaleza e depois em São Luís. Então, se você estiver nessas cidades, aproveite para acompanhar os lançamentos do Breno Altman, tá certo? Eu vou passar para a terceira pergunta, que tem a ver com o 8 de janeiro. Vocês já se anteciparam um pouco, falaram disso. Aparentemente, Lula está levando mais a sério a investigação e a possibilidade de punir o golpe do 8 de janeiro do que em retomar a discussão sobre os militares. Essa é uma das possíveis leituras dessa situação. Por outro lado, ao deixar de mexer com a ditadura militar, Lula não está demonstrando uma fragilidade, inclusive para punir o 8 de janeiro? Não seria uma demonstração de força tentar juntar esses dois processos e não separá-los?
Como vocês veem essa situação? Rita Coutinho começa. Seria uma demonstração de força juntar as duas coisas e não separá-los. A questão é se esse governo tem essa força. Eu acho que essa é a grande questão. A gente vem discutindo desde o início, né, do governo Lula essa questão de mobilizações, ter povo na rua, não ter povo na rua. Já teve programa que a gente fez comparação em relação ao Gustavo Petro, né, que tem governado com o povo na rua porque não tem maioria no parlamento. Enfim, a gente já fez essas indagações aqui entre nós e a questão militar ela não é diferente. O Adriano coloca bem quando ele chama os militares de um quarto poder no Brasil. Não há um quarto poder na nossa Constituição, mas os militares se arrogam um quarto poder. E desde o tenentismo, eu localizaria muito mais no tenentismo do que na formação. A formação da República, de fato, os militares, né, tem um peso importante, mas é a partir do tenentismo que surge essa coisa do militar como moralizador da política, porque o civil não sabe fazer política, o civil é corrupto por natureza. Nós, os militares, somos os corretos, nós, os militares, sabemos gerir o Estado e, portanto, toda vez que os civis não estão trabalhando bem, né, dizem os militares, nós temos o direito de puxar para nós e fazer as coisas funcionarem. Esse é um pensamento que está dentro das Forças Armadas há muito tempo. Desde o tenentismo e os seus vários braços, né, que saíram do tenentismo com as mais diferentes ideologias, o brigadeiro Eduardo Gomes, que tantas vezes foi candidato, nunca conseguiu vencer, que tinha esse discurso pela direita, um discurso conservador, católico, né, de moralização da política, como se todos os civis fossem corruptos. E os militares, eles estão em todos os lugares. Eles estão, como o Adriano Diogo bem colocou, em vários espaços de poder e dali não saíram. E são famílias de 4, 5, 6 gerações de militares nas altas patentes. Famílias que são também normalmente primos, netos, sobrinhos de grandes latifundiários, de grandes banqueiros, de grandes industriais. Então, o poder militar é um poder que está na sociedade e a questão é qual é a força do governo Lula, considerando o seu tamanho no Congresso Nacional, considerando que o STF não é exatamente uma força aliada do poder central, embora a fake news do bolsonarismo tenha se espalhado, como se o STF agora fosse lulista, né? Mas nós caímos na fake news da direita. O STF é uma força majoritariamente vinculada às elites do Brasil, e não ao povo trabalhador. Então, essa que é a grande questão. Tem gente que gosta de dizer o buziles da questão, né? Eu acho engraçado essa palavra. Mas... É uma palavra ótima, buziles, eu gosto. Eu adoro. E é difícil um momento para poder usar, né? Agora eu consegui usar a palavra. Mas de fato, é isso que está. Eu adoraria ver a questão da desmilitarização funcionando, né? Agora, esse governo é capaz disso? É capaz de mobilizar amplas massas? É aí que está. Os partidos de esquerda precisam ganhar espaço, ganhar rua, ganhar corpo. Quando for militância na internet, poucos parlamentares e nenhum tipo de apoio, isso não vai caminhar, né? É preciso construir força de massas, né? E força de massas não vai ser o Lula que vai construir, são os partidos de esquerda, né? Os movimentos sociais que precisam construir. Só uma última questão, só para emendar lá com a questão anterior, que eu queria ter dito, mas o tempo acabou, vou estourar o tempo de novo. Eu queria lembrar que os militares continuam dizimando os povos indígenas. É só a gente ver o que está acontecendo na Yanomami. Eles sabotaram, isso está documentado, não é coisa da minha cabeça, sabotaram as ações de retirada dos garimpeiros e a documentação mostrando que os militares são também vinculados ao garimpo ilegal. Onde tem garimpo ilegal, tem milico. E isso é outra coisa que precisa ser dita. E em algum momento a gente precisa passar essa história limpa. Obrigado, Rita. Adriano, juntar não daria mais juntar as duas questões, o 8 de janeiro com a ditadura militar, não daria mais força para o governo? Haroldo, você publicou um dos livros mais importantes das análises de vários autores militares
acho que um livro coordenado pelo professor João Roberto Marques Filho. Exatamente. Dessa história militar e a crise política brasileira, é o título do livro. Exatamente. Você podia pôr até aí na tela o livro de tão importante que ele é para o Brasil. Olha, Haroldo, eu acho que fazer o enfrentamento dos militares do passado com os militares do presente pode ser assim uma espécie de um bonapartismo, assim, né, que o Lula poderia enfrentar toda a história militar do Brasil, o passado. A nossa querida Coutinho colocou aí o tenentismo. Eu tenho uma tese que, desde Duque de Caxias, quando ele se retira da Guerra do Paraguai e deixa para o Conde D fazer o massacre do povo paraguaio, o genocídio paraguaio, e Duque de Caxias volta pelo Paraná e pega toda aquela terra do norte paranaense até Santa Catarina e provoca o massacre do Contestado, e volta e proclama a República e cria o Estado Militar Brasileiro. A formação da República não foi uma pequena coisa, não foi uma troca de guarda palaciana, como sempre tenta se diminuir, dizendo que foi uma coisa de Floriano e tal. Não, eles criaram, além de eles criarem um Estado eugenista, eugênico e positivista. E, imediatamente, eles fizeram o branqueamento da raça, porque eles não se conformaram com a abolição da escravatura e eles provocaram um processo migratório sem precedentes na história do Brasil para colonizar o interior do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa transferência migratória, no fim do Império e no começo da República, criou as marcas da República moderna. E aí, porque as pessoas acham que o Estado Militar Brasileiro, que só ocorreu quando a missão francesa veio para o Brasil e criou, né? Porque antes da República, os agrupamentos militares eram milicianos, a maioria recrutados no Rio Grande do Sul, daqueles grandes fazendeiros que foram até Canudos, que tiveram envolvidos. Ótimo, excelente, esse livro, Os Militares e a Crise Brasileira. Um livro fantástico, ainda bem que você pôs na tela. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte: quando Dom Pedro, no fim do Império, cria a Escola de Minas de Ouro Preto, era uma escola militar. E, em seguida, quando vem a República, que eles criam a Companhia Vale do Rio Doce, que era a maior companhia de mineração do Brasil, era uma estrutura totalmente militar. Totalmente militar. Né? Então, a mineração é o marco da presença militar no Brasil. Não é à toa que a mineração e o garimpo estão unificados. Não é à toa que o coronel Curió, que atuou na repressão final da guerrilha do Araguaia, assim que acaba a guerrilha do Araguaia, ele vai para a Serra Pelada e cria a maior zona de mineração do Brasil, o maior exemplo de trabalho escravo, que foi a escavação e a retirada de ouro e diamante Serra Pelada. E, a partir daí, Curió comanda todo o garimpo da Amazônia. Curió era o cara do DNPM que tinha todas as concessões de lavra de pedra. Não havia pedra que entrasse e saísse do Brasil que não passasse da mão de Curió. E Curió durou até outro dia, que visitava Bolsonaro e tal. Quem quiser saber um pouco mais de Curió, leia o livro de Leonêncio Nossa, O Mata. Bom, o que eu estou querendo dizer é que esse poder militar no Brasil, concluído, que esse poder militar do Brasil está praticamente intacto. E a professora Coutinho falou muito bem. Os militares, eles não estão só nos quartéis, eles não estão... Por exemplo, a diplomacia brasileira, para você ser admitido no Itamaraty, você tem uma origem de família militar. No Poder Judiciário, os militares têm uma influência enorme. Isso desde o tempo da formação do Partido Eugenista Brasileiro. Aqui em São Paulo, o Partido Eugenista Brasileiro funcionava em duas faculdades. Na Faculdade de Medicina
que era Renato Kell, o vô da Maria Rita, Arnaldo Vieira, e na Faculdade de Direito era Monteiro Lobato. Essas forças de extrema-direita que evoluíram e foram criando as estruturas do nazifascismo no Brasil. Quero dizer, então, para concluir... Concluído, Adriano, obrigado. Concluindo, o que eu quero dizer é o seguinte: o poder militar no Brasil é orgânico, estruturado, está por dentro de tudo que acontece no Brasil, toda a administração brasileira, e nós temos que encarar isso de uma outra forma, ainda mais agora que os militares se aliaram ao agronegócio e se aliaram a esses setores evangélicos que têm cultos e cursos dentro das academias militares. Obrigado, Adriano. Jones Manuel, você acha que juntar as duas coisas fortaleceria um discurso para punir os atuais golpistas? Ou não? Antes de entrar diretamente na resposta, Haroldo, Rita citou a participação dos militares na questão Yanomami. Em janeiro, final de janeiro, saiu uma matéria na Carta Capital muito boa que detalhava a sabotagem dos militares, desde não fiscalização, não entrega de cesta básica, não patrulhamento do espaço aéreo na região Yanomami. Enfim, eu não vou lembrar agora o título da matéria, mas saiu em janeiro na Carta Capital, está disponível no site, depois leiam lá que está tudo documentado. É isso. A sabotagem dos Yanomamis, dos militares, a ajuda, o socorro humanitário dos Yanomamis é fato público, notório e documentado, inclusive com cifras, né? Eu não vou arriscar lembrar de cabeça, mas se não me falha a memória, na matéria da Carta Capital falava em mais ou menos 10 mil cestas básicas, alguma coisa assim, que não foram entregues porque os militares não quiseram entregar. Simples e objetivamente assim. Dito isso, vamos à questão central. Veja, tem um debate que, desde que eu comecei a minha militância, né, curtos 12 anos atrás, a gente faz que é sobre correlação de forças. E aí eu sei que Rita fez referência na fala dela, mas aqui não estou nem comentando diretamente a fala dela, o elemento da correlação de forças, mas eu acho que a gente, às vezes, faz esse debate de maneira um pouco abstrata, no sentido de que, beleza, a gente, nas análises de conjuntura que a gente faz nos nossos espaços, a gente sempre fala que a correlação de forças está desfavorável, pode reparar. A correlação de forças nunca está favorável, beleza. Mas me parece que poucas vezes a gente debate como mudar a correlação de forças, porque, note bem, veja, depois do 8 de janeiro, qual foi a grande preocupação dos militares? Não fazer das consequências daquele episódio um ensejo para a reforma das Forças Armadas. O atual comandante do Exército, Tomás Paiva, vazou um áudio dele em que ele falava que a prioridade absoluta era impedir reforma nas Forças Armadas. O que foi que o governo Lula fez? O governo Lula decidiu encampar o discurso dos militares que todo e qualquer mal feito é um mal feito individual e não da instituição. Esse é um discurso oficial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é um discurso oficial do presidente da República, é um discurso oficial daquele canalha da pior espécie que é o José Múcio, que ele é de Pernambuco e eu tenho um lugar de fala para falar. É um canalha da pior espécie, que inclusive era do TCU, do Tribunal de Contas da União, e teve papel fundamental no golpe contra Dilma. Então, assim, veja, perceba o seguinte, o governo Lula decidiu de bom grado dizer assim, eu vou piorar a correlação de forças para as esquerdas, porque eu vou encampar a narrativa mentirosa dos militares, particularmente do Exército, de que todo e qualquer mal feito é fruto de meros desvios individuais e não uma política das Forças Armadas, uma política do partido fardado. Isso está fartamente documentado nos escritos de 2023 desse ano sobre a questão militar do Pedro Maren, que é inclusive jornalista aqui da casa, do Opera Mundi. Veja, o governo Lula poderia só não ter feito nada. Se ele tivesse jogado parado nesse cenário, jogado parado, não entrar em campo para defender as Forças Armadas, ele facilitava o cenário, né? Mas não, o governo decidiu entrar em jogo em defesa da tese cretina de que tudo que aconteceu no governo Bolsonaro no 8 de janeiro é desvio individual e não tem relação com a institucionalidade da força. Gente, isso é um reforço para a tutela militar. Então é natural que o governo não faça a conexão do debate do golpe de 64 com o 8 de janeiro. Por quê?
a despeito de ser inegável a força da tutela militar na República Burguesa no Brasil, esse governo não tem, e aí seja por opção tática, seja por convicção ideológica, as razões a gente pode debater depois, mas esse governo não tem compromisso nenhum com enfrentar a tutela militar. Prova disso é que José Múcio segue ministro da Defesa, mesmo sendo documentado o papel dos militares na sabotagem do socorro aos Yanomamis. Obrigado, Jones. Vou passar à última pergunta, que tem justamente a ideia de como lidar com os ministros, né? Desde o dia 8 de janeiro, há muita gente que pede a saída de José Múcio. De certa forma, esperava-se que o conjunto de ministérios da área dos direitos humanos exercesse algum tipo de pressão no sentido contrário. Está faltando um pouco mais de atuação explícita e de construção de uma outra narrativa por parte dos ministérios da mulher, dos direitos humanos, dos povos indígenas, eu queria incluir o Silvio Almeida, o Sônia Guajajara, enfim, esse conjunto de ministérios ligados aos direitos humanos não deviam estar atuando na construção de um espaço mais firme sobre a ditadura militar? Começo com o Adriano. Repete o fim da pergunta, por favor, para eu me... O conjunto de ministérios ligados aos direitos humanos, ou seja, o Ministério da Questão Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério dos Direitos Humanos em si, o Ministério das Mulheres, não deviam estar construindo o espaço para a gente poder falar sem medo dos militares nesse 1 ano e quase 3 meses de governo, Adriano? O Haroldo, como é que eu vou responder essa pergunta? Eu acredito que a organização desse novo ministério, Lula.3, Lula.terceiro mandato, ele tem uma configuração diferente dos ministérios que foram nos 2 primeiros governos. A tese Memória, Verdade e Justiça, combate à ditadura, tem sido gradativamente substituído pelas pautas identitárias. Eu não vou aqui fazer uma crítica com precisão à política dos Ministérios dos Direitos Humanos, embora eu a considere um ministério muito fraco, muito enfraquecido, né? Um ministério que não tem prioridade, não tem cara, não tem uma... Até agora eu não entendi qual é a política. Mas o que está sendo dito aqui no debate, embora as perguntas tenham sido numa direção e as respostas tenham sido feitas para assim, desqualificar completamente o presidente Lula, a sua atuação, coisa que eu repudio, né? Esse oportunismo de pegar frases como Lula fosse um covarde. Lula não é covarde coisa nenhuma. Lula enfrentou a questão da Palestina, vocês que são a casa de Breno Altman, aí, com a maior coragem, no exterior, no Brasil. E a questão da Palestina, do massacre do povo palestino, é a questão do século. Breno Altman coloca com muita propriedade que a guerra do Vietnã está para a nossa geração, como a do povo palestino está aí. E Lula nunca se acovardou, nunca se encolheu, tomou... Eu acredito até que as reações que estão havendo na mídia estão acontecendo em relação a vários temas, como a questão da Petrobras, essas coisas todas, decorrem da posição do Lula perante o povo palestino. Quero dizer também que Lula teve uma posição corajosíssima em relação à questão da Petrobras. Todo mundo sabe que a Petrobras foi o centro do golpe, porque após a descoberta do pré-sal e da política que foi implantada do petróleo no Brasil, a Petrobras se transformou nesse gigante. E não teve outro instrumento de ação internacional associado principalmente à Lava Jato que propiciou as condições de intervenção na Petrobras e no golpe.
Então, hoje o Brasil discute o quê? A Companhia Vale do Rio Doce, que a Companhia do Vale do Rio Doce não pode, de nenhuma forma, ser discutida, nenhuma forma de intervenção. Mas o atual presidente da Companhia Vale do Rio Doce é responsável, numa companhia de mineração, pelos 2 maiores desastres ambientais da história do país, Brumadinho e Mariana, né? E agora a discussão, além dos royalties, da questão do rentista, se a Petrobras pode pesquisar lá na foz do Rio Orinoco, aquela coisa daquelas bacias. Então, o que acontece é o seguinte, se esse programa foi para discutir as questões militares, o enfrentamento da estrutura, o papel do ministro da Defesa, seja do passado, vamos discutir. Agora, se esse programa foi feito para desqualificar a democracia, o papel do Lula e das forças democráticas, que não são só do PT, é uma frente ampla de companheiros que enfrentaram, que fugiram, desde o PCB, do PC, a qualquer PSOL, a qualquer segmento dos movimentos populares trabalhadores, aí eu estou aqui para discutir e contribuir. Mas se for para fazer um programa de achincalhe, de baixo nível, de desqualificação da construção da democracia brasileira, não me convidem mais, por favor. Não me convidem. Muito obrigado. Adriano, eu não estou entendendo, assim, por que você acha que foi para desqualificar todo mundo? Só que para você pôr sua posição, o Tony dele e a Rita dele. Mas até me retiro do programa. Você foi não, todo... se você me permite, até me retiro do programa. E não precisa me convidar mais. Tá bom? Eu acho que você tem que esperar a nossa resposta, Adriano. Eu também acho, Adriano, porque eu não tipo, isso aqui não é um programa para você falar sozinho. Tem outros 2 convidados. Não tenho vocação para partir. Obrigado. Eu passo a palavra para Não tenho vocação para partir. Você me conhece há tantos anos, você sabe que Obrigado, Adriano. Vou passar a palavra para a Rita. Espero que você fique até o final. Obrigado. Rita. Eu espero que o Adriano repense o que ele disse, porque quando a gente faz críticas ao presidente Lula, essas críticas são legítimas, é da política, né? Aquele que assume um papel de destaque como mandatário da nação, ele é alvo de críticas. Eu fiz campanha para o presidente Lula, apoio o presidente Lula, mas eu não posso deixar de criticar o fato do governo Lula ter concedido aumentos vultuosos aos militares, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, e manter o restante do funcionalismo público à míngua. Isso é uma bomba relógio. Isso precisa ser dito, precisa ser criticado. O meu sindicato está puxando um movimento nacional e nós faremos uma greve do funcionalismo público federal. Isso significa golpismo? Não, isso é movimento social. O próprio presidente Lula cobra, desde o dia que ele assumiu a presidência, que o movimento social se mobilize. Faça aquilo que ele não pode fazer. E eu acho que é isso que nós estamos falando aqui. É preciso discutir a questão militar no Brasil. Se o governo federal não julga que não tem força para fazê-lo, nós devemos fazê-lo, como você mesmo colocou no início do programa. Nós temos que fazê-lo. Discutir a questão militar é essencial para a gente virar essa página, essa constante espada na cabeça da democracia brasileira, que é o poder militar. Isso precisa ser discutido. Então, assim, em relação à pergunta do Haroldo, é porque esses ministérios têm menos ou mais força em relação, né, se eles estão desprestigiados em relação a outros ministérios. Me parece que esses ministérios de direitos humanos, direitos das mulheres, questões raciais, o Ministério dos Povos Indígenas, apesar de que, de fato, desde o primeiro governo Lula, esses ministérios existem, na época existiam como secretarias especiais, né? Eles são ministérios um pouco menores, com orçamentos menores e com condições menores de atuação, mas eles têm um sentido. E eu acho que esse sentido ele é importante. Ele traz à pauta questões de direitos humanos que outros governos, como a primeira coisa que o Michel Temer fez e o Bolsonaro fez foi extinguir esse tipo de ministério, ou dar para eles uma cara diferente, uma cara conservadora. Esses ministérios eles têm uma importância. O Ministério dos Povos Indígenas conseguiu alguns ganhos importantes, como melhorias, por exemplo, na carreira da FUNAI, que é um órgão tratado a pontapés desde que existe, né, sem nenhuma relevância na estrutura de Estado. Então, a FUNAI teve agora um incremento e vai fazer um grande concurso público, né, vai ser um órgão que ganhou importância. Então, tem importância, sim.
Agora, me parece que, por serem temas de menor apelo no sentido eleitoral, né, e no sentido também de mobilização de recursos, eles acabam tendo, sim, um papel menor, né, dentro das grandes máquinas, né, dos ministérios, da esplanada dos ministérios. E uma questão central, que me parece que precisa ser discutida e revista pelo governo Lula, é a questão do Ministério da Defesa, né? A questão da presença do Múcio no Ministério da Defesa, acho que isso precisa ser discutido. Há muita insatisfação em relação a amplos setores da esquerda com a permanência do Múcio, que tem dado mostras de ser muito vinculado à cúpula militar, né? Então, acho que isso precisaria ser feito. E eu lamento novamente, né, que o golpe de 64 não seja devidamente descomemorado pelo governo central. Eu acho que isso teria sido um gesto importante. Obrigado, Rita. Jones Manuel. Começando primeiro pela pergunta, né? Eu acho que falta sim. Eu acho que a gente tem níveis diferentes. Por exemplo, eu acho que dos ministérios citados, o Ministério dos Povos Originários é o que vem tendo a atuação política mais consequente, também porque tem uma base muito mais mobilizada e organizada por trás. Né? Então, por exemplo, eu não colocaria, por exemplo, no mesmo padrão de crítica o Ministério dos Povos Originários e o Ministério da Igualdade Racial, por exemplo. Eu acho que a atuação do Ministério dos Povos Originários é muito melhor. Mas, de maneira geral, eu acho que falta duas coisas. Né? Eu acho que falta os titulares dessas pastas, com exceção do Ministério dos Povos Originários, usar os ministérios como um espaço de articulação de lutas e fortalecimento das bandeiras e pautas que estão ali simbolizadas naquele ministério. E, por exemplo, no caso do Movimento da Igualdade Racial, todo mundo sabe nos bastidores que ninguém critica a privatização de presídios. Quem criticar perde espaço no ministério, não é convidado para as atividades, nunca mais vai entrar no ministério, se estiver fora, se estiver dentro, sai, sabe? Então, por exemplo, se criou uma lógica do silêncio, o silêncio conveniente, visando articulações, espaços, benefícios, apoios e por aí vai. Isso por um lado. O segundo lado, uma posição mesmo de liderança política. Eu acho que, enfim, não vou fazer uma crítica individualizada a ninguém, mas em alguns momentos passa a impressão tem gente ali mais preocupada com a biografia e com a carreira futura do que com a luta de classes hoje e com a importância que tem enquanto ministro de Estado. Isso por um lado. Agora, veja, eu tenho que entrar, infelizmente, na polêmica final. Camarada Adriano, não lhe conhecia pessoalmente na primeira oportunidade de debater com você, e quando você falou de baixo nível, você falou oportunismo, você falou várias coisas. Primeiro, assim, eu fico muito feliz que você não conseguiu colocar argumentos e refutar nenhuma das afirmações que eu fiz. Porque quando você não vai no âmago do argumento e você ataca o interlocutor, quando você ataca o carteiro e não a carta, me parece um indício, um sintoma muito bom que eu não falei nada de errado, que eu não falei nada falso. Por exemplo, é verdade ou é mentira que o governo Lula adotou o discurso do partido fardado de que tudo que aconteceu no governo Bolsonaro no 8 de janeiro não é um problema da instituição, mas só desvio de indivíduos? É verdade ou é mentira isso? É verdade ou é mentira que isso é o discurso do Alckmin? Que isso é o discurso do Lula? Que isso é o discurso do José Múcio? Sabe? Tipo assim, isso tá errado. Sabe? Então, assim, veja, companheiro, acho que sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de aprender a escutar o contraditório, aprender a escutar o que a gente discorda. E quando a gente discordar, contrastar com argumentos, refutar com argumentos, chegar e dizer assim, você está errado por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não atacar a figura. Você me chamou de oportunista, eu não vou xingar você, eu respeito sua história, respeito sua biografia, e todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de participar de debates juntos, eu vou me contrapor às suas ideias, não à sua pessoa, não à sua figura. Eu acho que o mínimo que se exige para o público do Opera Mundi é um debate de ideias, não a pessoas, não a figuras, porque ninguém imagina estar aqui pela simpatia ou pela beleza da gente, mas pelas ideias que a gente tem a apresentar no debate público. Haroldo está travado.
A hora que eu tiver ok... Eu já ia dizer que a gente ia ter que encerrar o Opera Mundi hoje. Não, tá acabando aqui. Gente, queria agradecer a vocês três. Queria dizer que é super normal que vocês divirjam e até eventualmente batam boca, mas que faz parte do debate mesmo. É esse tipo de... Enfim, a gente está aqui para discutir. Esse programa não foi feito nem para pequenar o Lula, nem para engrandecê-lo, mas para discutir uma posição que me parece ser central neste mês e na condição atual. Se Lula não tem forças para enfrentar os militares, a gente vai precisar criar essas forças fora disso, tá certo? E esse debate faz parte do esforço de Opera Mundi de contribuir para que 64 não seja esquecido, seja a condição que o governo tenha de fazer isso ou não. Obrigado, Adriano, por sua presença, obrigado, Jones, obrigado, Rita, e obrigado a todo mundo que assistiu e compartilhou este programa. Eu vou encerrar o programa falando como eu encerrei ontem, que é falando sobre o novo site de Opera Mundi que a gente subiu essa semana. José Igor, a gente consegue pôr o vídeo? Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que o Opera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Ópera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para você.